Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Uma boa noite a todos vocês, nossos telespectadores. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, 19h30, para trazer até você uma informação jurídica de qualidade, de forma clara, simples, objetiva, para que você, nosso cidadão, esteja cada vez mais bem informado e consciente dos seus direitos e deveres, cada vez mais atuante na nossa sociedade. Eu sou Joyce Moraes, advogada, cidadã, e nesta noite iremos debater, eu, Fábio Hunter e o nosso convidado, um pouco sobre eleições e alistamento eleitoral. Então você que tem dúvidas, que tem perguntas sobre o tema, pode, através das nossas redes sociais, comunicar-se conosco durante a nossa transmissão e enviar a sua pergunta. Então, critique, reclame, envie sua sugestão de pauta, sua dúvida, que esse é o canal para você, telespectador, ficar cada vez mais bem informado. Boa noite, Fábio. Boa noite, Joyce. Boa noite, telespectadores. O programa Cidadania é uma parceria do Instituto Novo Eleitoral com a TV Câmara Mossoró, indo às quintas-feiras, a partir das 19h30, né, com reprise também aos sábados, e também passa na TV RN, não é isso? O programa Cidadania trazendo sempre as informações relevantes para você, formar sua opinião através de um diálogo, de um debate muito simples com os nossos debatedores, porém um diálogo profundo. Pois é, e nessa noite de hoje, como já falei, nós vamos falar sobre alistamento eleitoral e eleições. E você poderá mandar sua dúvida através das nossas redes sociais. Aproveite para anotar. O nosso número de WhatsApp vai aparecer na sua tela, é 99905-9769. Nós temos também a nossa página no Facebook para você nos acompanhar, programa Cidadania. Temos também para você que é twitteiro, temos o Twitter do Cidadania, é o @cidadania_tvc, e temos também o nosso Instagram, para você que quer nos seguir, é o @programa Cidadania, tudo junto. Bom, Fábio, antes de iniciarmos, antes de adentrarmos especificamente ao tema eleições e alistamento eleitoral, é importante que a gente fale para o nosso telespectador, lembre a ele, que o Brasil é uma república, né? É um Estado democrático de direito, e, resumidamente, isso significa que o nosso país, ele, através de uma proteção jurídica, que no caso seria a nossa lei maior, principal, né? A Constituição Federal de 88, ela busca proteger as liberdades civis, as garantias fundamentais, os direitos humanos. Então, quando a gente fala em democracia, logo nos vem à cabeça questões políticas, né? Mas não podia ser diferente, porque na origem da palavra, que tem origem grega, demos quer dizer povo, cracia, governo. A democracia seria, então, o governo do povo, né? No nosso caso, no Brasil, a democracia ela se perfaz através, principalmente, da representatividade, que significa quando nós, cidadãos, vamos às urnas para eleger os nossos representantes, né? E falando de eleição, é importante a gente falar também, Fábio, sobre o voto, né? O voto, exatamente. O voto, cidadão, é a sua maior arma. Vamos assim dizer, por mais clichê que essa expressão possa representar, mas é o seu voto. É a certeza que você tem que, ao votar em determinado candidato, aquele seu anseio que você tanto tem possa vir a ser resolvido através daquele candidato que você votou. Hoje, o cidadão, Joyce, ele sai da sua casa no dia da eleição, tranquilo, vai votar, pode ir com a camisa do seu partido, se quiser pode levar uma bandeira cobrindo seu corpo, não tem problema nenhum. Mas, cidadão, nem sempre foi assim. A história nos mostra que, principalmente a história eleitoral, que vivemos uma verdadeira batalha até chegar no estado que encontramos hoje, nossas eleições. A título de exemplo, eu trago aqui, por exemplo, que a urna, determinada parte do Brasil, né, vamos falando de 1800 a 1900, a urna ficava na casa do coronel. Olha só, Joyce, que coisa incrível, né? A urna ficava na casa do coronel. E normalmente esse coronel, dessas regiões afastadas, ele era quem? Ou ele era o político, o candidato, ou então ele apoiava alguém. E, por coincidência, esse candidato ganhava. Então, você imagina você sair da sua casa para ir votar na casa do político. Né? E conseguimos, diante de muita luta, muitas pessoas morreram nesse processo, diga-se de passagem. Se hoje nós temos o direito ao voto, cidadão,
muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram humilhadas, muitas pessoas foram presas para que nós tivéssemos esse direito. Todos nós temos que ter isso em mente quando formos votar. Não é simplesmente chegar e digitar um número, é uma responsabilidade que o cidadão tem. E a pessoa poderia dizer, mas Fábio, isso é muito longe, não está próximo aqui à nossa realidade. Eu posso citar o período ditatorial brasileiro, sem adentrar o mérito, mas no regime ditatorial, o cidadão não poderia escolher o seu presidente, por exemplo. Então, você não influía na vida política do país. Quando você vive sob uma ditadura, você não influi na vida política. As outras pessoas falam por você e você não pode dizer nada. Eu sempre digo em sala de aula e também nas conversas, redes sociais, que na democracia, ela não é o perfeito, mas é o mais próximo que se consegue. Porque na democracia, cidadão, você pode pedir a volta do regime militar, você pode pedir a mudança, você pode inclusive pedir o fim da democracia. Mas no regime ditatorial, por exemplo, você não tem esse direito. Se você pedir o fim do regime ou a volta de qualquer outro, consequências irão surgir. Então, o voto, cidadão, é a sua maior arma. É aquela sua condição que você tem. Ou se você é uma pessoa carente, mora numa comunidade, Joyce, que as assistências sociais não chegam, do governo, você pode cobrar do seu representante, não é isso? Exatamente. Você falou, Fábio, que o voto ele é um direito e falou também responsabilidade. E é justamente isso. O voto ele é um direito, dever, como alguns estudiosos do direito e da política denominam. Porque, além de ser um direito, como o Fábio já bem citou, ele é também um dever do cidadão, que deve estar atento às demandas políticas da comunidade para bem fazer a sua escolha, para bem escolher o seu representante, né? E a questão do voto, da obrigatoriedade do voto, é uma questão bem polêmica, né? Algumas pessoas acreditam que o voto deveria ser facultativo, enquanto outras defendem a continuação da obrigatoriedade do voto. Essas questões serão abordadas mais adiante aqui no programa, mas a gente queria só enfatizar que a obrigatoriedade de votar, ela não se consubstancia em a obrigação de eleger um representante, mas sim de comparecer às urnas, tanto que a opção, né, Fábio, de você votar em branco e também de anular o voto, né? Além disso, a questão do alistamento eleitoral é muito importante. Popularmente a gente fala tirar o título, né? Na verdade, o alistamento ele é um cadastro para que você esteja apto a votar durante as eleições, né? E o alistamento eleitoral, ele é obrigatório para aquelas pessoas maiores de 18 anos, né? Entre 18 e 70 anos. Portanto, aquele cidadão que está entre 16 e 17 anos e acima de 70 anos, bem como os analfabetos, eles não estão obrigados a votar regularmente. Isso é muito importante que a gente enfatize. Né, a população. Exato. E importante é que muitas pessoas falam assim, eu sou idosa, sou considerada idosa, então não preciso mais votar, né? Lembrando que o Estatuto do Idoso, ele fala que o idoso é todo aquele acima de 60 anos, mas para fins eleitorais, né? Aquele que está apenas sem a obrigatoriedade de votar é aquele acima de 70 anos. Exatamente. E aí, Joyce, é interessante, né, entrar na discussão, que aí nós temos aqui dois projetos bem interessantes. Uma coisa é a obrigatoriedade do voto, você ser obrigado a votar. Outra situação que nós encontramos é a sua consciência no voto. É o que você vai depositar na urna. Nós percebemos diversos jovens levantando bandeiras que não, o voto não deveria ser obrigatório no Brasil, ou o voto deveria ser como é em outros países, quando não é obrigatório. Mas, cidadão, qual é a sua responsabilidade com o voto? Não se esqueça que o representante maior da nação, do seu estado, do seu município, é a soma das vontades da coletividade. Então, nós temos sim, Joyce, uma responsabilidade muito grande com o voto. Não é só obrigatoriedade, é muito mais do que a obrigatoriedade. É uma responsabilidade que você vai levar pelos próximos 4 anos, né? Ou 8 anos, se for no caso de um senador. Imagine, eu voto hoje no senador, Joyce, e ele vai passar 8 anos representando o meu estado, que o senador representa o estado. Veja a responsabilidade que nós temos de analisar o plano,
o plano político daquele senador, observar sua vida, não só senador, deputado, vereador, prefeito, enfim, todo político, analisar a vida pregressa daquele candidato, saber se o que ele prometia em eleições pretéritas, ele fez. E a obrigatoriedade do voto, a justiça eleitoral, tem diversos mecanismos para compelir que o cidadão ele vote, né? Caso você não votou, não justificou, você vai ter algumas vedações. Por exemplo, assumir concurso público, né, gente? Eu sempre falo aqui do concurso público, você que está com você não votou as últimas eleições, não justificou, você não vai poder assumir um concurso público, não vai poder assumir uma vaga em universidade, dentre outras proibições que você vai ter pelo não exercício do voto. Pois é, Fábio, essa conscientização do cidadão é um dos temas de hoje, o nome do programa, é um dos objetivos do programa, tanto é que o nome do programa é Cidadania, e é um dos objetivos também do Instituto Novo Eleitoral, né? Para quem ainda não conhece o portal, acesse aí novoeleitoral.com, tem diversas matérias, artigos sobre direito eleitoral, e esse é um dos nossos objetivos, é conscientizar o nosso cidadão, torná-lo cada vez mais atuante e mais informado sobre Exatamente. as questões da sociedade. Fábio, o nosso tempo está esgotando nesse primeiro bloco. Quem nós teremos como convidado hoje? Bom, para debater esse tema, um tema fantástico, vamos entrevistar o professor Rodrigo Nunes, ele que é chefe do cartório eleitoral da 32ª Zona Eleitoral de Areia Branca, ele que é professor de cursinho preparatório para concurso, ele que é bacharel em Direito, é um verdadeiro showman, nas palavras do nosso apresentador MOL, Dr. Eval. Então, a partir do segundo bloco, o professor Rodrigo Nunes, servidor da Justiça Eleitoral, estará aqui conosco para debater esse tema fantástico. Pois é, não sai daí, o Cidadania vai para um breve intervalo, mas volta já. Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos.